Falando agora então da nossa separação de corpos, a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é uma questão lógica. A gente sempre fala que o nosso direito das famílias, antes de ser um direito, é uma questão social, uma questão da sociedade. O que a gente vai verificar? Que questões que envolvem vínculos afetivos desfeitos carregam claramente uma grande dose de ressentimento e mágoas de um cônjuge contra o outro, tá? Sempre existe uma tendência, e vocês vão verificar isso na vida prática, de um culpar o outro pelo fim desse sonho matrimonial, dessa vida em comum, desse amor eterno constituído pelo casamento. Então sempre existe essa tendência de um culpar ao outro. Também não é muito difícil a gente imaginar que, em decorrência de uma eventual dissolução, existam conflitos, seja até mesmo envolvendo questões de integridade física, integridade moral, e quando um deles revela essa intenção de se separar. Então a gente tem casos, infelizmente, na vida prática, extremamente tristes, referentes, não só a questão dos próprios cônjuges, mas até mesmo às vezes envolve uma questão de filho, que não tem absolutamente nada a ver com a situação, e a gente verifica situações até mesmo de perigo quando um cônjuge fala para o outro que quer separar, e aí esse instituto da separação de corpos surge como uma alternativa para quem deseja pôr fim aos deveres conjugais e ao regime de bens sem dissolver o casamento, num primeiro momento, e a gente já verificou que a Lei Maria da Penha, no artigo 12, impôs ali algumas questões interessantes relacionadas a essa violência doméstica. Tá? Então, a gente vai trabalhar. A primeira questão é que esse motivo, que é um motivo de mágoa entre o casal, sempre será o motivo autorizador, claro, do pedido da separação de corpos na regra do 1562 do Código Civil, mesmo antes de você intentar a própria ação do divórcio. Você pode pedir uma separação de corpos antes de pedir antes de ajuizar a ação de divórcio. E essa separação de corpos, essa ação de separação de corpos, é a nossa alternativa para pôr fim aos deveres conjugais e aos regimes de bens sem dissolver o nosso casamento. Tá? Uma questão. Com a separação de corpos, os cônjuges, então, portanto, mantêm nesse estado de casados, apesar do casamento estar rompido. Tá? Mas, cessados esses deveres de coabitação e fidelidade, acaba, portanto, a nossa comunicabilidade patrimonial, ou seja, qualquer um desses cônjuges pode constituir a nossa união estável e a chancela judicial, a separação de fato, serve de prova para o fim desse casamento. Então o que a gente está enxergando aqui? Nada mais do que a própria separação de fato, ou seja, você não precisa mais ter essa questão da coabitação do mesmo teto, você não precisa mais observar os deveres, a fidelidade do casamento, você pode constituir uma união estável, só que o que diferencia a separação de corpos da separação de fato é esse final, ou seja, a chancela judicial, e essa chancela judicial servirá de prova do fim do casamento, tá? Então, quando a motivação, como eu falei para vocês, é a violência doméstica, infelizmente é muito comum isso, é possível a aplicação da medida protetiva do afastamento do lar comum, conforme o inciso 2º do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, sendo impositiva a fixação dos alimentos provisórios a favor dos filhos dependentes do agressor, e essa interpretação dos alimentos decorre do 130, parágrafo único do ECA. Então, não é preciso haver maiores provas, bastando ali o simples registro da ocorrência policial que desencadeia esse processo de urgência a ser enviada pelo juízo, que é o inciso 3º da Lei 12.000, do artigo 12 da Lei Maria da Penha. Então, não precisa de muita coisa. Por mais que esse documento seja uma prova unilateral, que é o boletim de ocorrência, produzindo as informações prestadas pela vítima, né, por isso que é um documento unilateral, justifica-se a concessão do pedido em sede liminar de afastamento do réu agressor. Então, imaginemos um caso hipotético, tem um marido, tem uma esposa, esse marido agride a esposa. O que vai acontecer? Violência, não precisa agredir, violência, existem inúmeras maneiras de violência doméstica hoje, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, o que vai acontecer? Existe a possibilidade, através desse artigo 22, inciso 2º da Maria da Penha, existir o afastamento desse marido, o agressor, do lar conjugal, ou seja, o juiz determina, através de uma liminar, em sede de uma liminar, o afastamento
desse réu agressor e ele imputa ainda alimentos provisórios na regra do 130, desculpa, parágrafo único do ECA, tá? Então, a gente tem essa modalidade. Outra coisa, ainda que essa tutela seja uma tutela cautelar, que mantenha uma eficácia pelo prazo de 30 dias, é a regra aqui processual do 308 do Código de Processo Civil, a separação de corpos é medida satisfativa, ou seja, não sujeitando ao prazo decadencial. Então, de todo desarrazoado que, deixando o cônjuge de promover a ação de divórcio, a medida cautelar deixa de produzir efeito. Seria totalmente inimaginável isso, né? Ou seja, se o cônjuge não propor a ação de divórcio, essa medida cautelar deixa de produzir efeito. Esse resultado seria totalmente desastroso. Então, quem foi afastado do lar de forma coercitiva, né, uma forma através de uma decisão judicial, não pode adquirir o direito de ele retornar, né? No direito de família, o bom senso repele a caducidade do 308 do CPC em sede da tutela cautelar, tá? Então, feita essa análise em sede da cautelar, desculpa, a gente vai trabalhar do pedido de afastamento do cônjuge do lar, formulada na própria ação do divórcio a título de tutela antecipada na regra do 303 do CPC. O que a gente tem aqui? Ajuizada a eventual ação do divórcio, desde que fundamentada ali através de uma tutela antecipada, o juiz pode determinar a produção antecipada dos efeitos para afastar o réu, enfim, dessa coabitação, né, desse lar em conjunto, esse lar conjugal entre ambos os cônjuges. Tá? Então é possível o deferimento desse pedido em sede de liminar sem ouvir do réu. Por quê? Porque aqui a gente tem o inaudita terra partes, né? Então, feito o pedido da questão em sede de tutela antecipada, imaginemos que a gente não tem a separação de fatos antes do divórcio. A gente entra com o pedido de divórcio, mas a gente fundamenta também em sede de tutela antecipada uma eventual separação de corpos, e aí não precisa ouvir outra parte, a juíza ou o juiz já pode dar canetada pelo fato de ser inaudita terra partes, tá? Ou depois da audiência, isso é óbvio, tá? Depois da audiência de mediação e conciliação, regra do 696 do CPC, pode ser também decretada essa tutela antecipada para afastar um eventual cônjuge do outro desse lar conjugal. Tá? Então, o simples esfacelamento dessa afetividade, a intenção de buscar o deslance do vínculo, autoriza impor o fim do vínculo. Tá? Então, não faz nenhum sentido. Você está entrando com uma ação de divórcio, pode ser um divórcio litigioso, a gente vai diferenciar divórcio litigioso, divórcio consensual, mas imaginemos, eu estou casado, estou propondo uma ação de divórcio, é inimaginável eu ficar coabitando sobre o mesmo teto. Não que é inimaginável, assim, é uma situação hipotética, mas não faz muito sentido ficar coabitando sobre o mesmo teto com a minha esposa, enfim, com a minha ex-esposa. Então o que acontece? Eu peço uma tutela antecipada para ela sair. Óbvio que se eu for sair, não preciso pedir um alvará judicial, como a gente trabalhou na separação de fato, mas existe essa possibilidade através da tutela antecipada ali, de você fazer uma separação de corpos, tá? Depois da audiência de mediação também não tem problema nenhum. Então é desnecessário para o deferimento dessa separação de corpos a alegação e muito menos a prova de que esteja o autor sujeito a risco. É diferente da nossa questão da Maria da Penha, na questão da tutela antecipada é indiferente a questão da prova, tá? Não existe prova nesse sentido. O simples esfacelamento dessa afetividade pode ser, aliás, é o fundamento para ser deferida essa tutela. Tá? Então, se a finalidade do Estado é proteger a família, não se justifica manter sob o mesmo teto pessoas desavindas, deixando-as sujeitas aos perigos da desarmonia. Então, aqui cabe a tutela do Estado em preservar eventuais agressões, eventuais questões futuras nesse ponto, tá? Nesse perigo da desarmonia. Então, não é raro, portanto, essa medida cautelar de separação de corpos para quem quer se afastar do lar em comum, tranquilo? Ainda assim, muitas vezes, de forma absolutamente desarrazoada, é determinada a realização de audiência prévia. Então, o que a gente está falando aqui? Imagina, você já está vivendo num conflito muito grande, por esse motivo você está fazendo um pedido de separação de corpos, mas mesmo assim, o magistrado ou a magistrada que vai analisar o seu caso agenda uma audiência prévia. Isso é inimaginável, só que a gente verifica isso na prática com alguma frequência, tá? Ainda mais na questão do CPC, que é necessário
a discordância das duas partes na audiência de conciliação. Então essa audiência prévia às vezes é agendada, só que não faz sentido algum o agendamento dessa audiência, então aos futuros magistrados e às futuras magistradas não designem audiência prévia na questão da separação de corpos, porque não faz sentido algum, tá? Esse lapso temporal que decorre entre o pedido da tutela jurisdicional e a sua concretização, que decorre entre e a concretização, ou seja, desse deferimento, pode ocasionar um grave risco à integridade física e à vida não só dos cônjuges, né, dos consortes, como dos filhos, tá? Então, de todo modo, é descabido impor a convivência quando um dos cônjuges manifesta a vontade de romper a vida comum, tranquilo? Então, tomem muito cuidado na vida prática, tá? Quando os cônjuges querem dar o tempo, né, o famoso dar um tempo, deixando de viver sob o mesmo teto, mas não querem se divorciar de forma consensual, eles podem sim fazer o uso desse procedimento da separação de corpos. Tá? A medida vai servir para quê? Para fixar o quê? Os parâmetros, né, os efeitos patrimoniais da separação de fato e afasta a presunção de paternidade que desfruta o pai, aliás, desfruta a presunção de filiação, o filho do homem casado, que é a regra do 1597. Então, as partes ali, num comum acordo, eles podem propor, através de uma ação consensual de separação de corpos, por um motivo, para impor ali a questão dos efeitos patrimoniais e afastamento da presunção da paternidade que desfruta o filho do homem casado, tá? Então, caso pretenda o par identificar o momento em que o casamento deixou de produzir os efeitos, principalmente em face das questões de ordem patrimonial, que geralmente é o que interessa, não se justifica bater na porta do Poder Judiciário buscando a separação de corpos. Então se atentem a isso na vida prática, tá? Por quê? Porque a eventual pretensão certificatória esbarra na falta de interesse de agir, tá? Claro que não dá para obstacularizar o nosso acesso à justiça, mas de todo descabida busca mero efeito homologatório, que pode ser obtida extrajudicialmente, quer por meio da escritura pública ou quer por meio de um instrumento privado, particular, de acordo firmado pelo casal e dos testemunhas, é o que basta. Então, não batam a porta do Poder Judiciário para fazer a separação de corpos de maneira consensual. Se for fazer isso, basta um contrato assinado por duas testemunhas, que vai delimitar ali os efeitos, quando que foi feito de fato a separação desse casal, ou uma escritura pública que vai bastar ali os efeitos, tá? Não utilize o Poder Judiciário para esse tipo de situação, tá? A gente verifica isso na prática, mas é bem problemático. Também uma outra coisa, sendo consensual o fim desse convívio, os cônjuges, como eu falei para vocês, podem lavrar perante ao tabelião escritura de separação de corpos, tá? Então, como é possível? E isso como a gente justifica isso? Como é possível o divórcio consensual em sede administrativa, não se justifica impedir essa separação de corpos por essa modalidade, tá? Que é a modalidade administrativa. Então a gente fechou a separação de corpos, fechamos a separação de fato, e agora a gente vai trabalhar, para a gente finalizar nossa aula, a morte, tá? Que não só do divórcio, também o falecimento é um dos motivos que dissolve o vínculo conjugal, conforme 1571, parágrafo 1º, tá? Então, a gente vai fechar agora aqui a separação de corpos e avança para a morte de uma maneira bem breve também, bem tranquila, que não tem muito segredo, tá? Já voltamos.